Pessoal, cara, eu vim falar um pouco aqui sobre sucesso. Alguns dias atrás teve um vídeo meu do TikTok que viralizou e esse vídeo trouxe algumas coisas boas pra mim. A primeira coisa que esse vídeo me trouxe foi muito networking, cara. Me trouxe muito. Graças a Deus, por causa daquele vídeo do TikTok lá, eu consegui acessar muitas pessoas boas, muitos lugares bons e algumas portas se abriram. E uma delas foi eu ter conhecido um CEO de uma corretora de criptomoedas. E eu queria passar para vocês um ensinamento que ele me passou. E com isso, juntar com os ensinos bíblicos que eu sempre tive. Eu sempre ouvi do meu pai que o sucesso, ele acontece para quem tem muita humildade. Você ter sucesso, o grau de sucesso que você vai ter, vai ser determinado muito pela humildade que você tem. Pensa no seguinte, as pessoas de maiores sucessos, as pessoas com mais sucesso da Terra, elas são muito humildes, cara. E aí, conhecendo esse CEO dessa corretora, ele me falou que ele fez o primeiro milhão dele com 16 anos. Eu entrei no escritório dele lá, muito lindo, cara, uma coisa extraordinária. E aí ele começou a contar a história dele. Ele disse que com 16 anos ele já estudava o mercado de criptomoedas e ele começou a fazer trading de criptomoeda. Eu não vou saber explicar muito bem a operação aqui, mas cara, foi algo extraordinário. E aí ele disse que quando ele fez o primeiro milhão dele, o que aconteceu? Por ele ter feito o primeiro milhão muito jovem, ele começou a achar que ele era mais inteligente do que todo mundo. Ele começou a achar que todo mundo era burro e só ele era o inteligente. Consequência de tudo isso, depois de algum tempo, ele pegou esse dinheiro que ele fez, esses 1 milhão, investiu em uma pirâmide financeira e derreteu praticamente 90% do patrimônio dele. Por causa de tudo isso, ele teve que voltar a morar com os pais. E aí ele disse que nesse momento ele entendeu que um dos maiores erros que ele cometeu era ser soberbo. E aí quando a gente vai para a Bíblia vai dizer que Deus abate aqueles que se exaltam e exalta aqueles que se humilham. Tem um ditado muito famoso no meio das pessoas mais antigas, que é o seguinte, os humilhados serão exaltados. Só que essa falácia não existe na Bíblia. Ah, mas Pablo, você está indo contra a Bíblia. Não, vamos na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Então perceba que não é você ser humilhado que vai te exaltar, é você se humilhar. E o que é se humilhar? Se humilhar é sinônimo de humildade. Entende? Se humilhar é você entender que você precisa aprender com todas as pessoas. É você entender que você precisa se portar sempre como menor do que o outro para que você venha ter oportunidade de aprender com aquela pessoa. Toda pessoa que é arrogante, e as pessoas notam que ela é arrogante, elas não ensinam ela. Porque, a pessoa vai pensar, ok, se esse cara já sabe de tudo, por que eu vou ensinar ele? Agora, quando você chega para uma pessoa com humildade, com espírito de mansidão, o que acontece? Essa pessoa vai ter prazer de te ensinar. Pablo, mas o que isso tem a ver com sucesso? O sucesso está intimamente ligado com as habilidades que você aprendeu. Esse é o ponto. Então pensa que a humildade vai fazer com que as pessoas te ensinem. As pessoas te ensinar vai fazer com que você aprenda. Você aprender vai fazer com que você tenha sucesso naquilo que você executa. Então, um dos maiores pilares para o sucesso é você ser humilde, ter um coração humilde. E
Pô, vocês podem até me cobrar disso no futuro. Mas eu, Pablo Eduardo, com 10 reais na conta, ou 100 bilhões na conta, que eu votei em nome de Jesus, eu vou manter a mesma humildade. Eu vou manter a mesma simplicidade. Porque eu sempre fiz uma oração para Deus desde que eu comecei no empreendedorismo. Sempre. E a minha oração era a seguinte, eu falei, Deus, para cada porção de prosperidade que o Senhor derramar na minha vida, derrama uma dupla porção de humildade, para que eu não venha me corromper com aquilo que for derramado na minha vida. E foi dito e feito. A cada pilar que eu tenho subido na minha vida, a cada pessoas novas que eu tenho conhecido, eu tenho tido mais humildade para reconhecer a minha pequenez. Isso tem feito com que eu acesse lugares que normalmente eu não acessaria. E aí nós temos outro ponto. Como se livrar da soberba? Eu estava raciocinando isso ontem e eu cheguei numa conclusão. Não tem como você ser soberbo se você entender que você é totalmente dependente de algo maior. E esse algo maior é o Deus de Israel. Pensa que, quando você entende que você é totalmente dependente de um Deus que é maior do que tudo, você entende que até nas coisas mais básicas da sua vida você é sustentado por Ele. Eu vou te dar um exemplo. O maior monarca de Israel, o rei Davi, ele diz assim nos Salmos: deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Então, até o maior monarca do reino de Israel, ele entendia que no seu deitar, no seu dormir e no seu levantar, ele era sustentado por Deus. Então, a maior cura para a soberba é entrar na dependência. Porque quando você entende que é Deus que te sustenta, não tem como você ficar soberbo. Por quê? A soberba ela está intimamente ligada com a autodependência. Geralmente as pessoas que são soberbas, elas pensam no seguinte: cara, eu tenho meu dinheiro, eu não preciso de ninguém, eu não preciso aprender nada com ninguém, sou eu que faço as minhas coisas e ponto, acabou. Só que não é assim que funciona. Eu só aprendi a ser humilde no dia que eu entendi que se eu chegar em algum lugar é por causa que Deus me colocou lá. E se eu perder a graça que me fez chegar nesse lugar, e um estalar de dedos, tudo aquilo que eu conquistei vai se esvair pelas minhas mãos. Então, pessoal, vale a pena você ser humilde. Você ser humilde vai te levar em lugares que você jamais chegaria.